Já aconteceu de você suspeitar de alguém sem conseguir identificar a razão exata? Já se sentiu exaurido internamente após uma conversa aparentemente inofensiva? Já se viu tentando aliviar a dor de outra pessoa enquanto negligenciava a sua própria? A grande verdade, e Jung estava ciente disso como poucos, é que o perigo nem sempre se apresenta com a face de um vilão. Às vezes, ele surge com um sorriso tranquilo, em outras ocasiões, com um olhar melancólico e, na maioria das vezes, com uma narrativa que o persuade a permanecer. Carl Jung dedicou sua vida a explorar as profundezas do inconsciente, um território que poucos se atrevem a adentrar. E lá, em meio a traumas não superados, máscaras sociais e desejos reprimidos, ele descobriu uma verdade impactante. Os indivíduos mais perigosos que você encontrará são aqueles que desconhecem suas próprias motivações e sombras. E é justamente nesse ponto que reside o verdadeiro terror, pois aquele que ignora sua própria obscuridade busca, ainda que inconscientemente, um hospedeiro. E, por vezes, esse hospedeiro é você. Você já vivenciou essa situação ao finalizar uma conversa com um sentimento de culpa, sem ter cometido nenhum erro? Já presenciou alguém se tornando vítima de um problema que nunca lhe pertenceu, mas que, de repente, passou a ser seu fardo? Já se viu gradualmente desaparecendo ao tentar salvar alguém que se afogava em suas próprias aflições? Jung denominou esse fenômeno como projeção, uma espécie de possessão silenciosa, na qual o outro o transforma em um reflexo daquilo que ele se recusa a enxergar em si mesmo. E quando isso ocorre, você deixa de ser uma pessoa e se torna um símbolo, o inimigo, o salvador, o traidor, a figura materna. Contudo, nada disso o define. Este vídeo não aborda a maldade em si, mas sim a falta de consciência, as amarras invisíveis que o prendem a relacionamentos que drenam sua energia vital e o fazem questionar seus próprios sentimentos. Aqui, iremos expor 6 tipos de personalidades que Jung classificaria como perigosas, não por serem cruéis, mas por estarem em conflito com seu próprio inconsciente. No entanto, preste atenção, nem tudo o que será dito se refere ao outro. É possível que, em algum momento de sua vida, você tenha se encaixado em um desses perfis. Talvez ainda se encaixe, e não há problema nisso. O que não podemos mais permitir é viver como se não soubéssemos, pois agora você terá conhecimento. Respire fundo, isole-se do mundo exterior e acompanhe-me. Há coisas que só podem ser compreendidas na escuridão. Ele não eleva a voz, não causa tumulto, não o ameaça. Pelo contrário, ele implora por ajuda. Ele se apresenta como alguém sensível e incompreendido, por vezes até mesmo fragilizado. E é justamente por essa razão que você baixa a guarda. Você acredita estar diante de alguém vulnerável, mas o que você não percebe, ao menos no início, é que está diante de alguém que não consegue discernir onde termina a sua dor e onde começa a dor do outro. Jung nos alertou sobre essa figura sombria, o manipulador inconsciente, um indivíduo que, sem intenção maliciosa, invade, coloniza e utiliza seu afeto como um território psíquico para ocultar aquilo que se nega a confrontar. Essa pessoa vive em um estado de projeção contínua, um mecanismo no qual o outro deixa de ser um ser humano real e passa a ser um mero espelho. Ela projeta sobre você seus próprios traumas, suas emoções reprimidas, seus conflitos internos que nunca teve a coragem de enfrentar. E, o mais cruel de tudo, ela o faz acreditando que o problema reside em você. Ela se sente traída, e você é o traidor. Ela explode em fúria e você é o responsável por provocá-la. Ela está triste e adivinhe? Você a desapontou. Você começa a se questionar. Será que eu disse algo inadequado? Será que fui insensível? Será que estou sendo tóxico? E então, sem perceber, você entra no jogo. Um jogo que não possui tabuleiro, mas que tem um preço alto.
a sua saúde emocional. Jung escreveu, no livro O Ego e o Inconsciente, a projeção ocasiona uma espécie de obscurecimento psíquico, uma forma de aprisionamento onde o indivíduo deixa de ser ele mesmo e passa a personificar aquilo que foi encoberto em nosso interior. Essa clausura, ao ser nutrida, evolui para um laço simbólico. O sujeito deixa de ser ele mesmo, transformando-se em uma função, seja ela a de cuidador, culpado ou redentor. É neste ponto que se inicia o desmoronamento. A tentativa de auxiliar é vã, pois não há quem deseje ser resgatado. A busca por diálogo se frustra, restando apenas monólogos psíquicos disfarçados de escuta. Gradualmente, ocorre uma anulação pessoal, erroneamente interpretada como empatia. O manipulador inconsciente consome a vítima sem o uso da força. Sua principal arma reside no silêncio carregado de significado, no olhar acusador e no esgotamento emocional que é transferido para o outro. O objetivo não é a destruição, mas sim a transferência do caos interno para outra pessoa como forma de sobrevivência. A compaixão leva a vítima a assumir esse papel. Jung já dizia que aquilo que não confrontamos em nós mesmos ressurge como destino. E por vezes, esse destino se apresenta com nome, endereço, um sorriso amável e a habilidade de fazer com que a culpa recaia sobre o outro. A armadilha é de natureza emocional e, na maioria das vezes, surge envolta em sensibilidade. O manipulador inconsciente pode exibir carisma, aparentar profundidade e alegar incompreensão, até que a tentativa de compreensão leva a vítima ao fundo do poço. Quanto maior o esforço para resgatar essa pessoa, maior o distanciamento de si mesmo, pois a questão nunca foi a falta de auxílio. A dificuldade reside na recusa em olhar para o próprio interior. A intenção é que o outro olhe em seu lugar. E ao fazer isso, a vítima se esquece de si. A única solução reside na consciência. É preciso questionar-se constantemente. Este sentimento é realmente meu? Este problema é de minha responsabilidade? A culpa é legítima ou foi induzida? O manipulador inconsciente adentra a vida da vítima através da brecha da empatia, transformando-a sem intenção em um personagem de sua própria tragédia interior. A dor do outro se torna a dor da vítima e suas culpas se transformam em sua sentença. Quando a vítima se dá conta, já deixou de existir como indivíduo. No entanto, existe uma cura que se inicia ao devolver aquilo que não lhe pertence, ao cessar o fardo da cruz construída pelo outro para evitar o peso de sua própria sombra. Afinal, ninguém pode curar aquilo que o outro se nega a reconhecer. E, se a vítima se identifica com essa situação, talvez por anos, é importante saber que não se trata de loucura, mas sim de trauma por osmose, de desgaste por projeção. É o resultado de permitir que o outro utilize seu coração como um espelho. E espelho não é um local de descanso, mas sim de reflexão. Devolva o reflexo. Retorne a si mesmo. Ela demonstra elegância, cordialidade e equilíbrio. Sabe o que dizer, quando dizer e como se comportar. Está sempre pronta, sempre sorrindo e nunca revela suas fraquezas. A impressão é de que ela tem tudo sob controle, mas o que não se vê é o preço que ela paga para manter essa fachada. E ainda mais, o preço que o outro pode pagar por conviver com ela. Carl Jung denominava essa situação de identificação com a persona, um dos maiores perigos para o processo de individuação, ou seja, o caminho para a verdadeira liberdade psíquica. A persona é uma máscara social. Todos a utilizamos, ela é indispensável, auxiliando-nos a interagir em sociedade, a desempenhar papéis e a mediar relacionamentos. O problema surge quando o indivíduo acredita ser essa máscara. Quando a persona se funde ao rosto, a pessoa se transforma em um personagem impecável, funcional
e profundamente desconectado de sua própria essência. Ela reprime tudo o que é espontâneo, vulnerável e imperfeito, exigindo: é possível que você também se comporte dessa forma. São indivíduos que aparentam ser perfeitos, mas que só por serem quem são, fazem você se sentir inadequado. Nunca admitem um erro, mas julgam cada um dos seus deslizes. Parecem estar em paz, mas transmitem uma vigilância sutil, invisível e constante. Você começa a se autocontrolar, a ponderar as palavras, a ajustar o tom, a reprimir suas emoções humanas para não causar incômodo. E, um dia, sem perceber, você também está usando uma máscara. Jung escreveu: a persona é o que uma pessoa não é de fato, mas o que ela e os outros imaginam que ela seja. Essa falsidade social, quando mantida por muito tempo, se torna uma prisão. Contudo, não apenas para quem a usa, mas também para quem convive com essa pessoa. Isso porque quem veste a persona não tolera profundidade, apenas exige performance. Você precisa estar sempre bem, sempre forte, sempre certo. E se um dia você se atreve a demonstrar dor, essa pessoa se afasta. Se você expressa dúvida, ela muda de assunto. Se você desmorona, ela te paralisa com um silêncio carregado de julgamento. Você sente que algo está errado, mas não consegue identificar exatamente o que? É como se estivesse sempre participando de uma peça teatral, só que ninguém te entregou o roteiro. A tragédia dessa figura não está na intenção de fazer o mal, mas sim no abismo que construiu dentro de si para evitar encarar o que sente. É alguém que trocou a autenticidade pela aceitação, que sacrificou a própria decência para se tornar admirável e que, nesse processo, exige que você também faça o mesmo sacrifício. Essas pessoas são perigosas porque, aos poucos, te levam a duvidar da sua própria espontaneidade. Você começa a acreditar que chorar é sinal de fraqueza, que errar é inaceitável, que sentir raiva, desejo ou medo é uma falha. Você começa a censurar quem você é e, quando se dá conta, já está atuando. A convivência com alguém que usa uma persona é como estar em um quarto com cheiro de desinfetante. Tudo parece limpo, mas você não consegue respirar. O ambiente é estéril, impecável e, por isso mesmo, sufocante. Pior ainda, essa pessoa projeta sua própria repressão em você, esperando que você também esconda suas dores, que se encaixe, que colabore com a encenação. E se você ousa ser autêntico, ela te pune com frieza. A máscara, quando usada por tempo demasiado, deixa de proteger e passa a aprisionar. E a alma por trás dessa máscara clama em silêncio. Jung afirmava: o perigo começa quando alguém passa a acreditar que é aquilo que os outros esperam que seja. Essa crença destrói o ser interior e, quando este morre, o que resta é apenas uma representação. Se você convive com alguém assim, lembre-se, você não é obrigado a sustentar o palco alheio. Não é seu papel ser coadjuvante em um roteiro onde não há espaço para a verdade. Você tem o direito de sentir, de errar, de ser imperfeito. E se isso incomoda alguém, talvez o problema nunca tenha sido você, mas sim a farsa que essa pessoa construiu e que exige a participação de todos ao seu redor, mesmo que isso lhes custe a alma. Retire a máscara ou se afaste de quem exige que você a use. A vida real é difícil, mas é genuína. Excesso de teatro causa deterioração interna. Essas pessoas aparentam ser inofensivas, educadas, éticas, sempre moderadas, sempre corretas. São aquelas que nunca elevam a voz, não usam palavrões, não quebram regras. À primeira vista, parecem exemplos de equilíbrio, mas há algo que você sente e não consegue explicar. Um desconforto indefinido, uma tensão que paira no ar, como se algo estivesse trancado por trás da fachada de compostura. E Carl Jung chamou de sombra tudo aquilo que reprimimos. Internamente, todos nós possuímos sentimentos, ímpetos e ambições que suprimimos
por considerá-los inaceitáveis, repugnantes ou constrangedores. No entanto, a problemática reside no fato de que aquilo que é reprimido não cessa de existir. Ao contrário, intensifica-se, exerce pressão e, inevitavelmente, irrompe. Essa é a essência do terceiro perfil perigoso delineado por Jung. O indivíduo que carrega a sombra reprimida é aquele que perpetuamente ostenta uma fachada de virtude até que a obscuridade o domine completamente. Essa pessoa pode demonstrar gentileza para com todos, exceto para aqueles que lhe são mais próximos. Pode aparentar serenidade até que explode diante de uma insignificância. Pode exibir sorrisos em público enquanto descarrega sua amargura sobre os filhos, o cônjuge ou qualquer um que esteja ao seu alcance. Vive em um estado de constante autovigilância, proibindo-se de cometer erros, de experimentar emoções e, consequentemente, impedindo que os outros o façam. Se você manifesta vulnerabilidade, ela o repreende. Se demonstra emoção, ela o analisa. Se expressa desejo, ela o culpa. Contudo, tudo isso não passa de um reflexo da batalha silenciosa que trava consigo mesma. A fúria que se recusa a admitir transforma-se em controle. A inveja que não consegue reconhecer converte-se em julgamento moral. A tristeza que ignora manifesta-se como indiferença. Jung escreveu: a sombra é tudo aquilo que o indivíduo se nega a reconhecer em si, mas que, paradoxalmente, insiste em se manifestar. E, quando se manifesta, irrompe como uma bomba, em explosões desproporcionais, como ressentimentos acumulados ao longo de anos. Manifesta-se através de sabotagens sutis, de modo que nunca se sabe onde se está pisando, qual palavra desencadeará o colapso, qual gesto despertará o rancor adormecido. Conviver com alguém assim é como residir em um campo minado emocional. Você se esforça para cuidar, para compreender, mas gradualmente percebe que está pagando pelos sentimentos que essa pessoa é incapaz de admitir. O mais grave é que o portador da sombra reprimida se considera superior aos demais. Construiu um ideal moral tão inflexível que se torna incapaz de tolerar a humanidade alheia, transformando-se em um juiz implacável de si e dos outros. Essa presunção de superioridade moral serve como uma defesa contra o caos interno, pois, se admitisse o ódio, o medo ou o desejo, seria forçado a confrontar uma parte de si que tem julgado ao longo da vida. E encarar essa parte equivaleria a desmantelar toda a sua identidade. Por isso, ele reprime. Por isso, exige que você também reprima. Gradualmente, você começa a ocultar sua verdadeira essência. Deixa de expressar suas opiniões. Sente-se culpado por experimentar emoções. Começa a se portar de maneira mais rígida, mais correta, mais contida, para não desagradar aquele que vive em uma bolha de perfeição forçada. No entanto, isso tem um preço, e o preço é a sua espontaneidade. Jung advertia: quanto mais forte a persona, mais brutal será a sombra. E quando ela explode, não há aviso prévio. A fúria se manifesta como lava, queimando todos que estiverem por perto. Em seguida, o silêncio, o arrependimento, e o ciclo se repete. Essa é a dinâmica perversa desse tipo de indivíduo. Aparenta estar no controle, mas está à beira do colapso. E você, sem perceber, assume o papel de contenção emocional, tentando manter a paz, tentando não despertar a sombra alheia. Entretanto, ouça com atenção. Não é sua responsabilidade suportar aquilo que o outro se recusa a encarar. Você pode ser empático, mas não o depósito da raiva alheia. Você pode ter compaixão, mas não deve ser o alvo da frustração não processada de ninguém. Você pode desejar ajudar, mas não pode ser arrastado para o fundo do poço junto. No final das contas, a sombra não é o problema em si. O problema reside em negar sua existência.
A verdadeira luz não é a ausência de sombra, mas a coragem de reconhecê-la e integrá-la. E se você está ao lado de alguém que se recusa a ver a própria sombra, lembre-se de que você não pode salvá-lo de si mesmo. Se estiver perto de alguém que se nega a evoluir, resguarde-se. Você não foi criado para ser o receptáculo da frustração alheia. Sua natureza é ser completo, com virtudes, com fragilidades e com sinceridade. Essa pessoa não eleva a voz, não julga, não se impõe de forma agressiva. Ela sutilmente busca sua atenção, compartilha suas aflições, te envolve gradualmente, até que, imperceptivelmente, você se sente esgotado. Não é um cansaço físico, mas uma sensação de que algo interior está sendo esvaziado, pouco a pouco. Embora Carl Jung não tenha empregado o termo vampiro psíquico, ele nos alertou sobre os riscos de relacionamentos simbióticos, onde duas individualidades deixam de existir separadamente, e uma delas começa a se diluir na outra. Esses indivíduos não invadem de maneira brusca, eles cativam através da dependência, não incutem pavor, mas despertam uma necessidade constante. Inicialmente, aparentam apenas carência, anseiam por conversas, por desabafos, necessitam de companhia. Contudo, quanto mais você oferece, maior se torna a demanda. Quanto mais você concede, mais vazio você se sente. É como irrigar uma planta que nunca floresce, como tentar aquecer um corpo que permanece insatisfeito. O vampiro psíquico se alimenta da sua capacidade de sentir empatia, e isso representa o maior perigo. Ele não se apresenta como alguém ameaçador, mas como alguém que precisa do seu apoio. E, por essa razão, você permanece ao lado, escuta atentamente, oferece consolo, adia seus compromissos para estar disponível. No início, você até experimenta um certo orgulho. Afinal, está auxiliando alguém. Entretanto, gradualmente você percebe que algo não está correto. Começa só a se sentir culpado por desejar momentos de silêncio. Começa a se considerar egoísta por almejar distância. Começa a questionar seu próprio afeto, pois ele nunca é suficiente. Jamais será. Jung afirmava que existem pessoas que não conseguem manter a própria psique equilibrada e, por essa razão, se agarram à energia de outrem. Não é uma ação consciente, não é motivada por maldade, mas é extremamente prejudicial. O vampiro psíquico necessita que você esteja sempre presente, precisa que você reafirme a sua existência, que você o escute, valide suas opiniões, o compreenda e nunca o contradiga. Pois, por trás da aparente fragilidade, existe uma resistência implacável contra qualquer transformação real. Ele não almeja crescer, apenas ser amparado. E com o passar do tempo, você começa a carregar não apenas a ele, mas também seus traumas, suas crises, seus conflitos internos, sua falta de rumo. Você se transforma em terapeuta, pai, mãe, guru, qualquer coisa, exceto quem você verdadeiramente é. Você perde espaço para existir, e quando tenta recuperá-lo, ele reage. Recorre à chantagem emocional, se mostra magoado, alega que você o está abandonando, e no fundo, você se sente cruel por simplesmente tentar respirar. Jung escreveu que, quando um relacionamento simbiótico se estabelece, a barreira entre os egos se desfaz. Você já não consegue discernir onde o outro termina e onde você começa. E esse é o esgotamento mais perigoso que existe. Não é o cansaço do corpo, é o cansaço da alma. Você se sente exaurido, desconectado de si mesmo, sem motivação, porque todas as suas energias estão sendo direcionadas para sustentar alguém. Alguém que não deseja caminhar, apenas ser carregado. E o pior é que esse tipo de pessoa domina a arte da inversão emocional. Ela se coloca como vítima e te transforma em algoz. Ela se apresenta como dependente e te acusa de insensibilidade. Ela diz que precisa de você, mas, na realidade, necessita da sua energia vital. E você, movido pela compaixão, continua até perceber
que o que ela almeja é tudo o que você possui. Mas você não é uma fonte inesgotável. Você precisa se proteger. Você precisa se recolher. Você precisa, como diria Jung, recuperar a sua autonomia psíquica. O vampiro psíquico não ataca de forma direta. Ele te envolve em um abraço e, nesse abraço, te consome lentamente. Se você não estabelecer limites, ele não o fará por você. É seu por direito ter uma existência que não seja definida pelo sofrimento alheio. Você possui a prerrogativa de se proteger, mesmo que essa atitude seja rotulada de egoísmo. Abandonar uma situação, mesmo diante do pranto de outra pessoa, é uma decisão legítima, pois o amor genuíno não exige a sua essência como pagamento. Qualquer relacionamento que demande a sua anulação não se configura como cuidado, mas sim como aprisionamento. Sua trajetória até o presente momento é uma prova de sobrevivência, e talvez essa seja a palavra mais precisa para descrever sua experiência. A convivência com indivíduos que exibem traços de manipulação inconsciente, que se escondem atrás de máscaras sociais, que são dominados por suas sombras reprimidas ou que agem como vampiros psíquicos, não é meramente desafiadora. Trata-se de um processo gradual de desgaste, de uma dissolução da alma em doses tão sutis que, ao se dar conta, uma parte de você já se perdeu. No entanto, agora você enxerga a realidade e o que foi revelado não pode mais ser ignorado. Carl Jung já afirmava que a liberdade tem seu início no momento em que reconhecemos as amarras que nos prendem. Não há mais necessidade de carregar o fardo da dor alheia como se fosse seu. Não é preciso mais ofuscar sua própria luz para que a escuridão do outro se sinta à vontade e, acima de tudo, não se force a se encaixar em narrativas que persistem unicamente porque alguém se recusa a olhar para o próprio interior. A verdade liberta, mas antes causa desconforto. E se você se sente incomodado neste momento, isso é um excelente sinal. Indica que algo dentro de você está despertando, pois ninguém emerge ileso de uma imersão no inconsciente. Contudo, aqueles que retornam o fazem de forma integral. Recordo-me da primeira vez em que percebi que alguém estava sugando a minha energia vital. Não houve explosões emocionais nem cenas dramáticas. Ocorreu durante um encontro casual em um café, em um domingo comum. A pessoa falava incessantemente, e eu me limitava a ouvir, concordar, oferecer apoio e tentar ajudar. Ao me despedir, sentia-me tão exausto que mal conseguia dirigir. Levei anos para compreender que aquilo não era uma amizade, mas sim um laço simbiótico, e que eu estava tentando preencher o vazio do outro com fragmentos de mim mesmo. Se você se identificou com essa situação, saiba que não está sozinho. Este canal é dedicado a você, que se cansou de carregar o peso do mundo, que anseia por se compreender antes que sua essência se desintegre. Agradeço por sua presença e por ter chegado até o final. Isso revela muito mais sobre você do que imagina. Agora, desejo apresentar algo que não é para todos, mas sim para aqueles que, como você, buscam respostas mais profundas sobre si mesmos e sobre o rumo de suas vidas. Criei algo que transcende um simples livro, um mapa da alma, um manual que integra ciência, filosofia e pensamento crítico para auxiliar você a romper padrões mentais limitantes, questionar sua identidade e se reconstruir desde a raiz. Não se trata de um e-book com frases inspiradoras, mas sim de um guia para aqueles que não suportam mais viver no piloto automático. Se você sente que algo em seu interior clama por transformação, evolução e clareza, então este é o seu momento. Clique no link fixado nos comentários e acesse agora mesmo o Manual da Autotransformação. Não o leia por mera curiosidade, mas sim porque a sua vida depende disso. E se decidir embarcar nessa jornada, saiba que você não será a mesma pessoa ao final do percurso. Se você ainda não demonstrou seu apreço pelo vídeo,
Não se preocupe. Talvez você esteja reprimindo o desejo de apoiar este canal, o que é típico daqueles que carregam a sombra. Mas se você curtir agora, prometo que Kang estará sorrindo no plano astral e quem sabe até comentando no vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários qual desses perfis você já enfrentou ou tenha coragem de admitir que já incorporou. Seu comentário pode ser o catalisador de consciência que alguém precisa para despertar. É necessário? E os vídeos exibidos nesta área, evite clicar, a menos que esteja preparado para ver aspectos seus que nunca foram revelados. Atenciosamente do seu colega Entre Mundos e Mentes.